Muito bem. No material que a gente distribuiu, a gente fez um resumo, né, e a gente apresentou essa figura, porque o eixo mais importante do diagnóstico que a gente construiu é a ideia de que existe uma oportunidade para o Porto construir um pacto de sustentabilidade. Ou seja, o Porto tem disputas, existem questões que, e isso aparece nas visões que a gente coletou, né? A gente tem assuntos que, para alguns, são oportunidades, para outros são ameaças, né? Então existem tensões, existem questões. Mas a gente também leu nas falas recolhidas que existe um ambiente onde é possível construir entendimentos em torno de interesses comuns. E a gente, então, procurou apresentar os campos, né, em que isso se pode pensar em, digamos, fazer esse empreendimento de construção de entendimentos. Até como uma alternativa para o fato de que a gente não tem plano para todas as partes interessadas no lugar. Então, como construir os planos para que todos se adaptem à mudança? E o Porto está constantemente em mudança, porque os navios crescem de tamanho, crescem no calado. O Porto tem que se adaptar, tem que ficar mais profundo. Então, a economia está em mudança, o ambiente está em mudança, o Porto tem que mudar, e aí todo mundo que está em volta tem que se adaptar a isso. Mas sem planos, como é que a gente se adapta? Aí a ideia de pactuar, se comunicar, dialogar, pactuar. Essa ideia geral que a gente construiu. E aí a gente destacou, então, alguns grandes pontos para orientar essa ideia de pactuação. Um é a própria competitividade do Porto, que é fundamental que se compreenda e se entenda a importância disso, a legitimidade. Quer dizer, o Porto que não evolui tecnicamente, que não se adapta às demandas da navegação, ele pode ser, então, preterido pelas cargas, que podem, então, ir para um outro porto que dá melhores respostas. E a melhor resposta está ligada com o tempo das operações. Isso é muito importante para a competitividade do porto, né? A descarbonização é uma grande dimensão para o porto, não apenas do mercado internacional, mas nesse momento os gaúchos têm tudo para compreender porque é tão essencial que todos os setores da economia contribuam para diminuir aquilo que aumenta o aquecimento global, né? Então, descarbonizar a economia é uma parte essencial dessa, digamos, grande estratégia. A responsabilidade ambiental com o estuário e a zona costeira, né? Ou seja, dentro disso existe todo um campo de parcerias, como já falei, na conservação da natureza, na melhoria da qualidade ambiental, porque a visão aqui de sustentabilidade não é diminuir a qualidade só um pouquinho. Não, é melhorar a qualidade do ambiente. E é possível se orientar por isso e tentar contribuir com a melhoria ambiental, com a conservação da natureza, né? A responsabilidade com o ambiente urbano. O Porto é um polvo, né? É muito grande a influência do Porto no território. E na cidade é muito decisiva a influência do Porto. Então, aqui se coloca a questão de reduzir a vulnerabilidade socioambiental das populações. E o Porto atuar, isso não é uma mudança, é o Porto ampliar esse esforço para contribuir, para reduzir a vulnerabilidade das populações, né? E a responsabilidade com a diversidade cultural e econômica. Quer dizer, o Porto é muito grande em termos de potencial econômico, no número de oportunidades de inclusão social pelo trabalho, né? Muita gente trabalha em atividades ligadas ao Porto. Mas não é todo mundo que consegue trabalhar ligado ao Porto. Existem outras economias, né? A pesca, o turismo, etc. Então, essa ideia de respeitar e valorizar a diversidade e se orientar de modo a não perder de vista que, embora muito importante das oportunidades geradas pelo Porto, mas isso nunca pode gerar uma ideia de que é legítimo, ou que é desejável, ou que é... Enfim, tentar evitar, reduzir oportunidades
associadas a outros meios de vida, a outros jeitos de usar o espaço. Então, eu falei de maneira rápida, porque o nosso tempo é curto, a gente quer muito ouvir vocês hoje aqui na dinâmica, mas a ideia, então, nós chegamos hoje a esse encontro, em que é importante que a gente diga que a gente busca aqui fazer um diálogo entre diferentes visões, né? Quer dizer, não é o tipo de discussão em que a gente quer tentar chegar numa tese única, e sim compreender um pouco as diferenças de perspectiva e entender quais são as necessidades de cada setor, para que a gente, com isso, comece a enxergar possíveis caminhos para construir pontos de interesse compartilhado.